Fala, galerinha guerreira! Bem-vindos a mais uma análise de obra literária indicada aí como leitura obrigatória nos vestibulares. Hoje nós vamos falar sobre esta obra aqui, Campo Geral, do Guimarães Rosa. Campo Geral é uma novela. O que é uma novela? Uma novela é uma narrativa intermediária entre o conto e o romance. Não é tão curto quanto o conto, mas também não é tão longo e tão complexo quanto um romance. Campo Geral foi lançado pela primeira vez em 1956 e era uma das 7 novelas integrantes da obra Corpo de Baile. Era um calhamaço de quase 1000 páginas. Só o Campo Geral, por exemplo, tem cerca de 120 páginas. Então você soma, né, são 7 novelas mais ou menos desse tamanho, você tem realmente um livro muito pesado, principalmente sabendo que é de Guimarães Rosa, com aquela linguagem que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a partir da segunda edição, essas 7 novelas foram desmembradas em 3 obras, que são essas aqui, ó. Manuelzão e Miguelim, no Urubuquaquá, no Pinhém, e Noites do Sertão. Corpo de Baile é uma das novelas do livro Manuelzão e Miguelim. Miguelim, vocês vão ver, é o personagem principal aqui do Campo Geral. Então, deixa eu dar um recado já. Se você tem o livro Campo Geral, legal, é a história do Miguelim. Mas você também pode ler essa história num livro, que é mais fácil, inclusive, de você achar, chamado Manuelzão e Miguelim. Só que você tem que saber que lá existem 2 histórias. E apesar do título, a história do Miguelim, ou seja, a história chamada Campo Geral, é a primeira do livro Manuelzão e Miguelim. Certinho? E vamos começar, como a gente sempre faz, falando um pouco sobre o autor. O autor desse livro é simplesmente um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos. Não estamos falando só da literatura brasileira, não. Literatura da língua portuguesa. Guimarães Rosa, nascido em 1908, interior de Minas, cidade chamada Cordisburgo, e morto em 1967. Aqui você tem algumas fotos dele, né? No escritório, com os animais de estimação, ele sempre foi muito ligado com animais. Aqui você tem uma outra foto em que ele aparece encilhando um cavalo. Ele gostava muito desse interior, né, desse sertão mineiro, né, dessa vivência com os vaqueiros, chegou a fazer uma viagem, né, conduzindo gado junto com esses vaqueiros, né, e dessas experiências é que ele tirava a maioria das suas histórias aí. E tem ainda a foto dele como diplomata. O Guimarães Rosa trabalhou durante muito tempo como diplomata, viajou para vários países. E aí nós temos uma outra particularidade dele. O Guimarães Rosa era um apaixonado por linguagem, tá? Pela fala, pela oralidade, pela linguagem de uma forma geral. Não apenas a linguagem característica do sertão mineiro, né? Que ele demonstra toda a sua obra, uma estilização dessa linguagem própria do sertão mineiro ali, mas também a linguagem culta, a linguagem mais formal e principalmente línguas estrangeiras. Ele era um apaixonado por línguas estrangeiras. Quando ele morreu, ele falava 7 línguas e compreendia mais umas 8. Ele aprendeu sua primeira língua estrangeira com 6, 7 anos de idade, lá em Cordisburgo, com a ajuda de um padre. E a partir dali ele começou a aprender outras línguas e a sua linguagem literária, o seu estilo literário tem muito dessa paixão dele por linguagem. Ele se formou muito jovem em medicina, passou a exercer a medicina lá no interior de Minas. As consultas dele eram algo assim bastante exótico, né? Alguns dizem que ele não teve muito sucesso como médico, porque ele às vezes demorava horas para atender um paciente, mas não era exatamente uma consulta médica, ele ficava conversando, ele gostava de ouvir histórias, ele levava sempre com ele um caderninho onde ele anotava as histórias que ele ouvia dos seus pacientes, as expressões peculiares do falar mineiro, gostava de atender também
esses pacientes diretamente nas suas casas, nas fazendas, né, no interior, às vezes ficava até altas horas da noite lá conversando com os vaqueiros, e era daí que ele tirava a inspiração para construir a sua obra literária. Depois ele desanimou da medicina, né? Ele disse que se sentia muito mal, né? Muitas vezes não conseguia salvar as pessoas, não conseguia resolver os problemas dos doentes. Acabou fazendo concurso para a carreira diplomática e aí viajou pelo mundo todo, o que facilitou o aprendizado de novas línguas aí. Em paralelo a essa carreira de médico e de diplomata, ele construiu a sua carreira de escritor. Como eu disse, transformando-se num dos nomes mais importantes da literatura de língua portuguesa. Sempre que nós temos uma obra do Guimarães Rosa, nós precisamos falar do que a crítica chama de estilo rosiano. Isso está presente em toda a obra dele e no campo geral não é diferente. Podem cobrar alguma coisa nesse sentido, tá? Primeira coisa que se fala sobre a obra dele é que ele faz uma espécie de regionalismo universal ou regionalismo universalista. E aí você pode achar meio estranho, meio paradoxal, né? Como assim? Regional universal. Uma coisa não exclui a outra? Não, na verdade tem uma explicação bem simples. Quando nós analisamos a obra sob o ponto de vista do aspecto físico, do local, do ambiente, das caracterizações físicas das personagens, o regionalismo está muito presente, muito caracterizado. Como nesse trecho que eu selecionei para vocês aqui, ó, bem do início do campo geral. Olha só. Um certo Miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome, ou pouco conhecidas. Em ponto remoto, no Mutum, no meio dos Campos Gerais, mas num covoão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Observe, gente, que a descrição do ambiente é caracteristicamente regionalista, né? Há uma verdadeira paixão do Guimarães Rosa por essa paisagem, por esse ambiente característico, né, do sertão mineiro. Mas quando nós observamos a sua obra, na questão da temática abordada, dos assuntos que ele aborda, aí a obra dele se universaliza. Os textos do Guimarães Rosa vão investigar os dramas mais profundos da alma humana, do ser humano. São dramas que são universais, são dramas que têm o mesmo sentido em qualquer parte do mundo, independente de época, de religião, de cultura. São o que a gente chama de temas básicos, temas fundamentais da alma humana. Nesse sentido, nós temos o que a gente chama de regionalismo universalista. E se você observar bem, olha como ele começa, ó. Um certo Miguelinho morava com sua mãe. Esse início lembra um pouco aquelas narrativas clássicas, né? Do era uma vez, tal. Então você já tem esse indício de universalidade no próprio início do texto aí. Uma outra característica marcante do estilo rosiano é o experimentalismo linguístico. Como eu falei para vocês, o Guimarães Rosa era um apaixonado pela linguagem, por todos os tipos de linguagem. E o texto dele é uma experiência constante com a linguagem. Ele está sempre buscando uma forma original, uma forma única, muito peculiar de se expressar através da linguagem. Uma das características mais fortes da sua linguagem são os neologismos, as invenções de novas palavras, junto com a reestruturação de ditos populares, né, com a reelaboração da estrutura sintática da frase. Enfim, a leitura do Guimarães Rosa é uma experiência única. Num primeiro momento você vai se assustar, você vai ter certamente uma dificuldade. Mas vencida essa dificuldade, assimilado o estilo linguístico, né, a linguagem dele, ele se torna simplesmente inconfundível. Sempre que você se deparar
com um texto do Guimarães Rosa, mesmo sem saber que é dele, você reconhece por esse estilo único, peculiar. Dá uma olhadinha em algumas frases que eu selecionei para você entender do que eu estou falando. Olha só, todos os cachorros, gigão, o maior, todo preto, diziam o capaz que caçava até onça. Aqui você tem uma característica, aquela coisa de ficar repetindo, né? O maior para dar ênfase, e você tem um adjetivo substantivado, o capaz que caçava até onça. Vejam mais uma frase aqui, ó. Chuva vesprando, cachorro soneja muito. Isso aqui é um ditado popular, né? A chuva caindo de maneira contínua, né? Serena, faz com que os cachorros sonejem muito, ou seja, durmam muito. Soneja já é também uma forma diferente, um neologismo criado por ele. Olha mais uma frase aí, ó. O Patori esquipou no mundo. E aí uma coisa interessante, ó. Esquipou é uma palavra inventada por ele. Se você procurar no dicionário, você não vai achar esse verbo esquipar. E aí a gente percebe que é um neologismo a partir de uma palavra estrangeira, que seria o verbo do escape, do inglês, que significa fugir, escapar. Então, ele utiliza todo o conhecimento que ele tem de várias línguas, toda a cultura popular que ele apreendeu, né, nesse convívio ali com o linguajar característico do sertão, né, com essa linguagem coloquial do sertão, e cria um estilo muito próprio. Faz uma estilização dessa oralidade misturada com a linguagem culta e com estrangeirismos aí. E um terceiro ponto desse estilo rosiano, mas não menos importante, é o que a crítica chama de prosa poética. O que é prosa poética? Eu já expliquei algumas vezes aqui. Prosa poética é quando você tem um texto escrito em prosa, portanto não em versos, né? Mas que tem características de um texto em versos, tem características de uma poesia, de um poema. Que características são essas? Ritmo, musicalidade, uma condensação de sentidos, imagens mais líricas, né, mais sugestivas dessa sensibilidade, que são próprias da poesia. E isso a gente percebe muito na obra do Guimarães Rosa. A musicalidade e o ritmo, a cadência, se dá muitas vezes, inclusive, com métrica regular. Como nessas duas frases que eu selecionei para vocês aqui. Olha só. Como o bezerro é laçado, bufa e pula, treta bravo. Se você for fazer a escansão, ou seja, a contagem das sílabas poéticas, você vai perceber que essas duas frases têm 7 sílabas poéticas, né? Contando até a última sílaba tônica, você tem como o bezerro laça, bufa e pula, treta brá, ou seja, 7 sílabas. E é isso que dá esse ritmo, dá essa cadência que é característica do que a gente chama de prosa poética. Ou então os efeitos sonoros, conseguido muitas vezes através da repetição de um som, né? A literação, a assonância, como você tem aqui, por exemplo, ó, era sol, sol, e o verde veânico. Então você tem tanto a repetição do S, né? Quanto do V e quanto do O. Você tem a literação, repetição das consoantes, e você tem também a assonância, repetição de vogal, criando esse efeito sonoro que dá essa característica de prosa poética para o livro. Gente, fica atento porque isso é uma coisa que os vestibulares adoram cobrar. Tá? Então essa questão da prosa poética, né, essas características da musicalidade, você pode associar isso com as figuras de linguagem, especialmente as sonoras, né? Como eu falei, a literação, a assonância, isso é um prato cheio para o vestibular. Ou então essa questão do experimentalismo linguístico, né? De você perceber quando você tem ali um neologismo, uma reescrita, né? de um ditado popular muito comum, ou ainda uma reestruturação sintática, né? Uma reorganização sintática, dando originalidade, né? Criando essa peculiaridade que é própria do estilo dele.
além do chamado regionalismo universalista. Isso eles podem cobrar também de maneira muito direta. O livro fala muito sobre a paisagem lá do Mutum, né? Aquela paisagem muito característica do interior de Minas, os costumes, os animais, né? O comportamento característico dos vaqueiros, dos moradores ali daquela fazenda. Ao mesmo tempo, aborda dramas universais, tanto na figura do menino, do Miguelim, quanto na figura da sua família, do pai, da mãe, do tio, dos irmãos. Então, aí nós temos o chamado regionalismo universalista. Fica atento, vale a dica aí. E já que nós começamos a falar das personagens, antes de eu te passar o enredo, uma síntese detalhada do enredo, deixa eu te falar dos personagens, fica mais fácil você entender o enredo depois, tá? Os personagens principais são esses aqui, ó. O protagonista da história é esse menino chamado Miguelim. O Miguelim é um menino de 8 anos de idade, então ele está naquele momento de transição, né, do universo mágico, mítico, infantil para o universo dos adultos. É um menino extremamente sensível e muito criativo, muito inventivo. Ele consegue criar histórias assim que encantam as pessoas à sua volta. Tá? E ele vive, então, esse momento aí de transição, de travessia. Depois nós temos a Yanina, que é a mãe do Miguelim. A Yanina é uma mulher que já tem vários filhos, mas é uma mulher ainda bastante jovem, muito bonita, e é uma mulher que demonstra a todo momento a sua infelicidade pela condição em que ela se encontra. Ela foi obrigada pelos pais, aqueles casamentos arranjados, a se casar muito nova com um homem que ela não amava. Isso criou nela uma certa frustração, principalmente dos seus sonhos de conhecer o mundo, de viver outras experiências, e ela direciona toda essa mágoa dela ao lugar onde ela vive. O Mutum, que é o lugar ali onde vive a família, é um lugar muito isolado, como nós vimos no trecho inicial, tá? Lá no meio dos gerais, né? No meio das veredas e tal, distante de qualquer vila, de qualquer cidade e tal. A Yanina sente que a sua vida está passando e ela não está aproveitando. Isso acaba fazendo com que ela se torne infiel, né? Na busca de uma compensação para a sua vida que ela considera miserável, ela acaba se envolvendo com outros homens. Aí nós temos o pai do Miguelim, né? O marido da Yanina, que é o Nhô Bernardo, ou Nhô Ber. O Nhô Ber também é um homem muito característico, né, do sertão mineiro. Aquele homem bruto, tosco, que exerce aquele patriarcalismo, né, o chefe da família, e muitas vezes resolve os seus conflitos através da violência. Os ciúmes que ele tem da esposa e a desconfiança da infidelidade faz com que ele se torne cada vez mais violento. E essa violência, muitas vezes, ele descarrega não só na esposa, mas também nos filhos. O Nhô Bernardo não é dono daquela fazenda onde eles vivem. Na verdade, ele é o capataz daquela fazenda. É ele que cuida, é ele que administra aquela fazenda, mas ele não é o dono. Ele trabalha basicamente na roça, tá? Ele tem problemas na coluna que não permitem ele trabalhar de vaqueiro. Tá? Então tem algumas pessoas que trabalham junto e ele que administra tudo isso aí. Junto com o Nhô Berro, né, trabalhando na roça, na fazenda, tem o tio Terês, o irmão do Nhô Bernardo. O tio Terês é o oposto do Nhô Berro. Ele é um homem sensível, é um homem carismático, alegre, divertido. O Miguelim gosta mais do tio Terês do que o próprio pai. Não é uma questão de gostar, é uma questão de ter intimidade. Ele se entende melhor, ele tem mais intimidade com o tio Terês do que com o Nhô Bernardo. O tio Terês acaba se envolvendo amorosamente com a cunhada. E isso vai fazer com que ele tenha que se afastar da família durante um tempo ali. Aí nós temos a vovó Isidra, aqui cabe um parênteses, ela é chamada de vovó, mas ela não é mãe da Yanina. Na verdade, ela é tia da Yanina. Então ela seria, na verdade, uma tia-avó dessas crianças, dessa família. Ela é
o sustentáculo moral da família. Uma mulher muito religiosa, muito apegada aos valores morais. Então ela vive implicando com a Yanina porque ela percebe a infidelidade, o adultério da Yanina. E procura evitar, né, uma tragédia familiar, uma tragédia fratricida ali entre os dois irmãos. É ela que acaba expulsando o tio Terês da casa para evitar que os dois irmãos cheguem às vias de fato, acabem se enfrentando, de repente até numa situação que pode levar à morte ali. Depois que o tio Terês vai embora, vem morar na fazenda, morar na mesma casa, na fazenda, um agricultor chamado Luiz Altino. Tá? Ele vem para ajudar o Inhoberto, que não consegue dar conta do serviço da roça sozinho. Quando o irmão vai embora, quando o tio Terês vai embora, ele acaba contratando esse Luiz Altino, que passa a conviver ali com a família e, adivinha, vai acabar se envolvendo também com a Yanina. Depois nós temos os irmãos do Miguelinho, tá? Uma família já bastante numerosa. Tem o Leovaldo, que é o irmão mais velho de todos, é o primogênito, só que o Leovaldo não mora na fazenda, não mora ali no Mutum. O Leovaldo já mora com um tio chamado Osmundo, num lugar distante, numa vila distante, para onde ele foi levado para ter condições de receber algum tipo de estudo, que naquele lugar afastado as crianças não conseguiam adquirir nenhuma cultura, nenhum estudo ali. Aí tem a Adrelina, a Chica, o Dito e o Tomezinho. Desses aqui, o que merece destaque, aliás, uma das personagens mais fortes de toda a narrativa, é o Dito. O Dito é um ano mais novo que o Miguelinho. Apesar dele ser mais novo, ele tem muito mais compreensão do mundo, muito mais compreensão racional do mundo do que o Miguelinho. Consegue assimilar e compreender melhor o mundo dos adultos do que os seus irmãos mais velhos. E o Dito vai ser o pivô da principal tragédia dessa novela. O Dito vai morrer vítima de tétano. Ele vai cortar o pé, né? Naquele fim de mundo não tinha assistência médica, essas crianças obviamente que não eram vacinadas, né? E aí isso vai evoluir, né? Vai infeccionar, vai evoluir para o tétano e ele vai morrer de uma maneira bastante trágica, passando muito sofrimento. Isso mexe profundamente com o Miguelinho. O Miguelinho é muito apegado ao Dito. A morte do Dito deixa marcas profundas na sensibilidade do Miguelinho. Depois nós temos as agregadas da família, a Rosa, Maria Pretinha e Mãe Tina. Tá? A Rosa é a cozinheira da família, é uma mulher já solteirona, de um pouco mais de idade. A Maria Pretinha é bastante jovem, é ajudante da Rosa, e essa Mãe Tina é uma negra que todo mundo diz que ela vem lá da época da escravidão. É uma mulher assim, que todo mundo acha que ela tem poderes de feiticeira, né? Meio estranha, meio louca. Na verdade, ela bebe muito, né? Ela é alcoólatra, e principalmente quando ela está sob o efeito do alcoolismo, é que passa essa imagem, né, meio bruxolesca dessa mulher aí. Aí nós temos também dois vaqueiros que cuidam, né? Tem um pequeno rebanho na fazenda, tem dois vaqueiros que cuidam desse rebanho, que são o Gé e o Saluz. O Saluz é um homem casado, já tem sua família, e o Gé é solteiro, inclusive depois ele vai acabar fugindo aí com a Maria Pretinha. Temos também dois personagens que têm um certo destaque, a gente vai ver depois, que são dois curandeiros que moram ali nas redondezas e costumam passar ali pela fazenda. O seu Deográcias e o seu Aristeu. Tá? São aqueles personagens muito característicos do interior também, né? Que são chamados na ausência de médico e tal, eles vão lá, às vezes fazem rezas, às vezes usam ervas e tal, e são comumente chamados aí de curandeiros. No final do livro, fechando aí a narrativa, aparece um personagem que vai ter uma importância muito grande na vida do Miguelinho, que é um doutor que está de passagem por ali, chamado José Lourenço. Tá? Apresentado as personagens, nós podemos começar a falar sobre o enredo. A gente vai tentar. O livro não é dividido em capítulos, tá? É uma narrativa numa sequência única aí. A gente vai tentar fazer um resumo aqui para vocês, uma síntese, né? Daquele jeito que você já está acostumado, detalhado e tal.
em cima dos principais episódios. Então a gente vai dividindo a partir dos seus episódios mais importantes, com fragmentos também, para que você possa entender melhor essa narrativa aí. Mas isso é para daqui a pouquinho. Agora você dá uma pausazinha, toma uma aguinha, dá uma descansada e tal, que eu vou fazer o mesmo. Em seguida eu volto, né, para falar sobre o enredo, né, como eu falei, detalhar aí o enredo e fazer a análise final, né, dar o fechamento para essa análise aí. Certinho? Até daqui a pouco. E aí, galerinha guerreira, vamos que vamos? No bloco anterior, eu falei para vocês sobre as personagens da novela Campo Geral. Agora, nós vamos fazer o resumo dessa narrativa. Aquele resumo detalhado que você já conhece aqui do nosso canal. Como eu disse, essa narrativa não tem divisão em capítulos, é uma narrativa única sequencial. Então, para facilitar a sua vida, eu resolvi fazer esse resumo dividindo a narrativa em episódios, nos principais episódios que se destacam, né, ao longo da narrativa ali. E a narrativa começa nos apresentando, né, as personagens, principalmente o protagonista, e o ambiente onde ocorre essa narrativa. A história acontece num lugar chamado Mutum. Ali vive um menino, que é o protagonista da história, que é o Miguelim, menino de 8 anos de idade. Quando o Miguelim tinha 7 anos de idade, um tio dele, chamado tio Terês, o levou numa viagem que durou vários dias até uma cidade para ele ser crismado. E lá naquela cidade ele conheceu um homem, encontrou com um homem lá, que conhecia o Mutum. E esse homem disse que o Mutum era um lugar lindo, maravilhoso, um dos lugares mais bonitos que ele tinha conhecido. O Miguelim fica espantado com essa afirmação desse homem, porque para ele o Mutum é um lugar feio, porque ele é influenciado pela visão da mãe, a mãe chamada Yanina. Essa mãe dele é uma mulher ainda jovem, muito bonita, que casou sem amor, né, aqueles casamentos típicos do interior, né, então ela é infeliz nesse casamento, e isso faz com que ela odeie aquele lugar que é o Mutum. O Mutum é um lugar realmente muito isolado, né, fica lá no meio do sertão mineiro, apesar de ser muito bonito, não é agradável para a mãe do Miguelim, porque ela se sente infeliz, ela sente que a vida está passando e ela está deixando de viver. Aí nos é apresentado o restante, né, dos personagens da família. Tá? Então, tem a Yanina, que é a mãe do Miguelim, tem o Nhobero, Bernardo, né, que é o pai do Miguelim. Eles moram numa fazenda, além do Miguelim tem mais 5 irmãos. Mora ali também um irmão do Nhobero, o tio Terês, que ajuda, né, no trabalho da fazenda, uma tia-avó da Yanina, que eles chamam de vovó Isidra, 3 agregadas, né, uma cozinheira, uma ajudante cozinheira e uma preta velha que vive ali na fazenda também, né, que eles chamam meio de feiticeira, e mais 2 vaqueiros que lidam com o gado. O Nhobero e o tio Terês trabalham na lavoura da roça, né, cultivando a roça. A fazenda não é do Nhobero. Tá? Às vezes o Miguelim até acha que o pai é o dono da fazenda e tal, mas o irmão menor dele, o Dito, que tem uma compreensão muito mais racional e objetiva e madura do mundo dos adultos, explica para ele que não, tá? Que a fazenda tem um dono e que o pai dele, né, o Nhobero, é na verdade o capataz, é aquele que administra essa fazenda aí. Nesse começo de narrativa, nós percebemos também que o Miguelim tem uma sintonia especial com um irmão menor que ele, que tem um ano menos que ele, que é o Dito. O Dito é uma criança muito esperta, muito inteligente, tem uma maturidade acima do irmão mais velho. Dá uma olhada nesse fragmento aqui para você entender do que eu estou falando. O Dito era menor, mas sabia o sério, pensava ligeiro as coisas. Deus tinha dado a ele todo o juízo e gostava muito de Miguelim. Quando foi a história da Cuca, o Dito um dia perguntou: quem sabe é pecado a gente ter saudade de cachorro? O Dito queria que ele não chorasse mais por pingo de ouro, porque sempre que ele chorava, o Dito também pegava a vontade de chorar junto. Deixa eu explicar essa história aqui da Cuca Pingo de Ouro. É uma cachorrinha que o Miguelim adorava.
E um dia o pai resolveu doar essa cachorrinha a um grupo de vaqueiros que estava passando pela fazenda. Tá? E aí esses vaqueiros levaram a cachorrinha embora, né, que ele chamava de Cuca Pingo de Ouro, e aí ele ficou amargando essas saudades, né? Sofria muito quando lembrava da cachorrinha, chorava e tal. E aí observem, né, como o dito é inteligente, né? Como ele tenta induzir os sentimentos do irmão, principalmente quando ele diz essa frase ou faz essa pergunta. Olha só, quem sabe é pecado a gente ter saudades de cachorro. Ou seja, tentando induzir o Miguelinho a sentir medo dessa saudade, ou seja, combater essa saudade porque poderia ser pecado. Como o dito compreende muito melhor esse mundo dos adultos, ele é o primeiro a perceber que existe uma relação adúltera entre a mãe, a Ianina, e o cunhado, o tio Terês. E que isso provoca um ciúmes doentio, né? E ataques de fúria do marido, do Inhobero. Inhobero é um homem tradicional do sertão, né? Um homem acostumado a resolver as coisas, muitas vezes pela violência e tal. E um determinado dia, o dito chama a atenção do Miguelinho de que o pai está querendo bater na mãe. Olha esse trecho aqui, ó. Eu acho o pai quer que a mãe converse mais nunca com o tio Terês. Mãe está soluçando em pranto, demais da conta. Nesse momento, o Miguelinho tem uma noção, né, meio que inconsciente do que está acontecendo, do adultério da mãe. E aí ele se desespera, né, porque ele sabe que o pai é um homem violento, que poderá bater mesmo na mãe, então ele corre para proteger a mãe. Veja o trecho que mostra isso. Miguelinho entendeu tudo tão depressa que custou para entender. Arregalava um sofrimento. O dito se assustou. Vamos na beira do rego a ver os patinhos nadando? Acrescentava. Queria arrastar Miguelinho. Não pode bater em mamãe, não pode. Miguelinho brotou em choros, chorava alto. De repente rompeu para casa. Dito não conseguia segurar. O Miguelinho entra correndo na sala, né? E entra no meio da briga dos pais e abraça a mãe no intuito de protegê-lo. Claro, o pai vai descarregar toda a sua raiva, toda a sua fúria no menino, né? Na intromissão dele, dá uma surra no menino e coloca ele de castigo. Depois disso, a mãe vai chorar no quarto e o pai sai, dá uma volta para espairecer, para esfriar as ideias. Nesse meio tempo, chega o tio Terês, que estava na roça. Aí a vovó Isidra o expulsa de casa. Fala que é para ele sumir de casa, né? Porque está havendo ali o risco de uma tragédia familiar, né? De uma luta entre os irmãos que pode levar à morte. O tio Terês ainda quer se despedir da Ianina, ela impede, né? Diz que é para ele sair logo, não é nem para fazer as malas, que depois dão um jeito de mandar as malas para ele. E assim o tio Terês acaba saindo, né, se afastando da família e por um certo tempo volta um pouco de paz, de serenidade nessa família com o afastamento ali do pivô, né, dessas brigas que era o cunhado, o tio Terês. Aqui é importante deixar claro o seguinte, ó. O Miguelinho tem uma sintonia muito maior com o tio Terês do que com o pai. Tá? Não é nem uma questão de gostar ou não gostar, ele tem uma sintonia maior. O tio Terês, o pai é um homem muito sério, é um homem muito fechado, às vezes muito violento, né? Esses ciúmes, essa insegurança com a esposa acaba se transformando muitas vezes em atitudes violentas. Enquanto que o tio Terês é o contrário disso. O tio Terês é um homem alegre, é um homem divertido, né? Carismático, então acaba seduzindo mais, né, a empatia do Miguelinho ali. E aí nós vamos para o segundo episódio, que é o episódio que contrapõe aqui dois curandeiros, o seu Deográcias e o seu Aristeu. A questão é a seguinte, o Miguelinho é uma criança muito frágil, muito debilitada, né? Ele tem uma aparência muito frágil. E um dia passa pela fazenda um senhor, né, que tem fama na região de curandeiro, chamado seu Deográcias. Esse seu Deográcias, ele não é uma figura muito agradável. Veja como ele é descrito aqui, ó. Contavam que esse seu Deográcias estava excomungado,
porque um dia ele tinha ficado agachado dentro da igreja. Mas seu Deogracias entendia de remédios. Quando alguém estava doente, ele vinha. Então o pai, na verdade, mandou chamar o seu Deogracias para dar uma olhada no Miguelinho, porque ele estava preocupado com a saúde do Miguelinho. Esse curandeiro, seu Deogracias, faz uma avaliação do Miguelinho e dá um prognóstico muito negativo, muito pessimista, muito de acordo com a figura dele, que é uma figura muito fechada, muito macambúzia, com um ar de pessimismo muito intenso ali. Veja o que ele diz sobre o Miguelinho. Entrou nele a febre e, que digo, para passar a ético é só facilitar de beirinha. O caso aí maleja. Muito menino de desacude é assim. Desacude é morrer. Então ele está dizendo, ó, o menino está muito mal, né? Éctico seria a tísica, né? E ele diz, olha, é fácil, né? Um menino morrer, né? Passar para a morte nessa situação. Isso, obviamente, impressiona muito o menino. As crianças já são naturalmente impressionáveis. O Miguelinho é uma criança especialmente sensível. E esse prognóstico, essa visão toda, o influencia muito. Então ele começa a achar que ele vai morrer. O seu Deogracias falou que ele poderia morrer e ele começa a acreditar que ele realmente vai morrer. Isso vai deixando ele numa angústia crescente que chega um ponto ele resolve fazer uma espécie de pacto com Deus. Ele dá um prazo de 10 dias, que se ele não morrer em 10 dias, então ele não morre mais. E que nesses 10 dias ele vai fazer uma novena, vai rezar, né, para que Deus o salve. Só que o tempo vai passando, né, e ele acaba não cumprindo essa novena. Mas a ideia da morte não sai da cabeça dele, pelo contrário, ela vai se acentuando cada vez mais à medida que vai chegando o prazo derradeiro. Quando chega o 10º dia, ele está praticamente doente mesmo, né? Uma doença psicológica que o coloca na cama. Vejam como isso é narrado. Agora era o dia derradeiro. Hoje ele devia de morrer ou não morrer. Nem ia levantar da cama. De manhã ele já chuviscara um chorozinho. O travesseiro estava molhado. Então, observe, ele já acorda, né, com aquela angústia, resolve não levantar da cama, já acorda chorando e vai piorando ao longo do dia. E aí, nesse dia, passa pela fazenda um outro curandeiro chamado seu Aristeu. Quando o dito vê o seu Aristeu, ele corre chamar o seu Aristeu para vir ver o irmão, para vir curar o irmão ali. Esse seu Aristeu é uma figura exatamente o oposto do seu Deogracias. O seu Deogracias tem aquele aspecto fechado, negativo, pessimista. O seu Aristeu é uma pessoa alegre, divertida, alto astral, está sempre sorrindo, sempre de bom humor, né? Vejam como ele chega e como ele conversa com o Miguelinho. Seu Aristeu entrava alto, alegre, alto, falando alto. Era um homem grande, desusado de bonito, mesmo sendo roceiro assim, e doido mesmo, se rindo com todos, fazendo engraçadas vênias de dançador. Vamos ver o que é que o menino tem. Vamos ver o que é que o menino tem? Ei, Miguelinho, você chora assim, assim? Pra cá você ri, pra mim. Aquele homem parecia desinventado de uma história. Te segura e pula, Miguelinho. Levanta já. Miguelinho, dividido de tudo, se levantava mesmo. De repente, não ia morrer mais enquanto seu Aristeu não quisesse. Todo ria, tremia de alegrias. Gente, esse episódio é muito importante porque o Guimarães Rosa tem uma sensibilidade para captar, né, esse universo místico, esse universo sensível, principalmente de personagens infantis, crianças, velhos e animais. E aqui fica muito claro isso. O universo infantil é diferente do universo racional, objetivo, lógico dos adultos. Para as crianças, as palavras, né, o que se diz, o que eles imaginam tem uma força muito grande.
Então o seu deu graças com aquele prognóstico negativo, né? Com aquela postura pessimista, anunciando desgraça, e aí o nome deu graças acaba tendo um sentido, né? Uma pessoa que está sempre voltada para uma visão negativa, né? Como se estivesse adivinhando desgraças. E por outro lado, você tem uma pessoa alegre, uma pessoa positiva, uma pessoa divertida, que é o seu Aristeus. Os dois têm um alto poder de influência sobre a figura do Miguelim. O primeiro o põe muito negativo, né? Muito triste, quase desesperado, acreditando que vai morrer. E o segundo, sem fazer praticamente nada, apenas com humor, apenas com o riso, né? Com palavras positivas, coloca o menino para cima. Isso é muito típico do universo do Guimarães Rosa, tá? Trabalhar com esse lado mais sensível, envolvendo o misticismo, né? Essa coisa do curandeirismo e tal, isso é muito característico do Guimarães Rosa. Aí nós vamos para um novo episódio, né? Que é o seguinte: o Miguelim, ele tem uma função que é levar a comida para o pai na hora do almoço. Ele levava a comida para o pai e para o tio Terês na hora do almoço. O tio Terês não está mais agora trabalhando com o pai. Para o pai não ter que fazer, né, o trajeto, vir para casa e depois voltar, então ele come lá na roça mesmo. Um dia, quando o Miguelim está indo levar o almoço para o pai, ele é surpreendido pela figura do tio Terês, que o está esperando, né, numa encruzilhada da estrada. E o tio Terês pede que ele entregue para a mãe um bilhete, coloca no bolso dele, na algibeira, como eles chamam, um bilhete que é para ser entregue para a Ianina, para a mãe, e o tio Terês diz que no dia seguinte ele estará nesse mesmo lugar esperando pela resposta. O Miguelim vai para casa com aquele bilhete no bolso. Só que aí, mesmo na sua semiconsciência, ele sabe que aquilo é errado. Então ele começa a ficar numa angústia muito forte para decidir se ele entrega ou não aquele bilhete para a mãe, né? Aquela dúvida entre fazer o certo e o errado. Ele passa o dia inteiro com essa angústia, ele começa a perguntar para todo mundo como é que a gente sabe se uma coisa é certa, se uma coisa é errada, né? Se o que a gente vai fazer é certo, se o que a gente vai fazer é errado. Olha essa pergunta que ele faz para o Dito, ó. Dito, como é que a gente sabe, certo, como não deve de fazer alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo? E aí ele fica com aquilo, ele não tem coragem para entregar para a mãe. De noite ele dorme com a roupa, ele não tira a roupa porque ele tem medo que alguém ache o bilhete e não tem coragem de entregar o bilhete para a mãe. No dia seguinte, ele está indo entregar a comida para o pai, levar a comida para o pai, e ele sabe que o tio Terês vai estar esperando a resposta da Ianina. E aí ele vai pensando em várias desculpas, né? O que ele pode falar para o tio, que desculpa que ele pode dar, que perdeu o bilhete, alguma coisa. Mas quando ele vê o tio Terês, ele acaba caindo no choro e confessa que ele não teve coragem de entregar o bilhete para a mãe. Nesse momento, meio que cai a ficha do adulto diante da dignidade da criança. O tio Terês percebe, né, que o que ele tinha pedido para o sobrinho fazer era, na verdade, uma indignidade, né? Envolver o sobrinho naquela trama amorosa adúltera. E aí o tio Terês é que pede desculpas, né, por ter proposto isso para o sobrinho. Veja o que ele fala, ó. Miguelim, Miguelim, não chora, não te importa. Você é um menino bom, menino direito, você é meu amigo. Tio Terês estava com a camisa de xadrezinho. Assim, o tabuleiro na cabeça empatava de tio Terês poder dar um abraço. Você que está certo, Miguelim, mas não queira mal ao seu tio Terês, nem fica pensando. E aí o tio Terês anuncia que ele vai fazer uma viagem longa, que ele vai trabalhar num lugar muito distante, né, e que provavelmente vai demorar muito para eles se verem novamente. O Miguelim, mais aliviado, vai então, segue sua trajeto, né, e leva a comida para o pai. Quando ele chega lá, ele percebe que tem um outro homem trabalhando junto com o pai. É um lavrador chamado Luiz Altino, que o pai contratou para substituir o tio Terês, porque ele não dá conta do serviço sozinho. Esse Luiz Altino vai vir morar na fazenda junto com a família.
E aí nós vamos para um novo episódio que é o mais trágico, o mais comovente, o mais sensível da narrativa toda, que é a morte do irmãozinho, né, do Dito. Esse episódio começa com uma frase que é como se fosse uma profecia, quando começam a acontecer vários males, né, que vão se acumulando até uma tragédia maior. Olha a frase, ó. Mas vem um tempo em que, de vez, vira a virar, só tudo de ruim. A gente paga os prazos. E aí começam a suceder várias tragédias, como eu falei. Por exemplo, aquele seu Delgraças, aquele curandeiro, ele tinha um filho chamado Patori. E esse Patori era um menino muito mal educado. Um menino muito arteiro, gostava de maltratar as crianças menores, gostava de falar pornografia para essas crianças e tal. E esse Patori, parece que acidentalmente, acabou matando um rapaz. Estavam brincando com uma arma lá e tal, e essa arma acabou disparando e matando um rapaz lá das redondezas. E o Patori, assustado, fugiu para o mato. Algum tempo depois, aí o seu Delgraças estava desesperado, procurando o filho e tal, algum tempo depois ele aparece morto. Uma morte meio misteriosa, não sabe exatamente o que aconteceu com ele. E aí vão acontecendo uma sucessão de pequenas desgraças que, como eu falei, vai culminar na tragédia maior. Um dos cachorros da fazenda é morto por um tamanduá. O Tomezinho é ferroado por marimbondos. O Miguelim tem a mão machucada por um touro chamado Rio Negro. E furioso com a dor, ele acaba batendo no Dito, descarregando sua raiva no Dito e depois se arrepende. A Maria Pretinha foge com o vaqueiro Gé. Mas a tragédia maior acontece quando o Mico da família foge. E aí toda a família sai, né, procurando pelo bichinho, né, tentando recuperar o Miquinho. E o Dito acaba pisando num caco de um pote e fazendo um corte profundo no pé. Observem como é descrita essa cena. Dito pisou, sem ver, num caco de pote, cortou o pé. Na cova do pé, um talho enorme. Descia de um lado, cortava por baixo, subia na outra banda. Meu Deus do céu, Dito! Miguelim ficava tonto de ver tanto sangue. Esse ferimento acaba infeccionando, vai evoluindo e vira tétano. Essas crianças, nesse lugar isolado, obviamente não são vacinadas. E o tétano é uma doença terrível, que pode levar à morte se não tiver um tratamento adequado. E causa muito sofrimento na pessoa que é vítima dessa doença. Vejam esse texto aí, ó. E de repente, ele mais adoeceu muito. Começou a chorar. Estava sentindo dor nas costas e dor na cabeça tão forte, dizia que estavam enfiando um ferro na cabecinha dele. Tanto gemia e exclamava, enchia a casa de sofrimento. Toda a família começa a sofrer muito com a progressão da doença do Dito. Mas o sofrimento maior é do Miguelim. Como eu falei, há uma sintonia muito forte entre esses dois irmãos. O Miguelim não abandona o irmão de jeito nenhum. Faz de tudo para minorar o sofrimento do Dito, para confortar o irmão, inventa histórias, né? Tenta agradá-lo de todas as formas. Uma cena emocionante é que ele faz de tudo para que o papagaio da família fale o nome do Dito. Porque o papagaio fala, Miguelim, me dá o dedinho. E o Dito tem um pouco de inveja disso. Então ele quer que o papagaio, ele faz de tudo para que o papagaio também fale o nome do Dito, mas não tem jeito do papagaio repetir o nome do Dito ali. E uma coisa interessante, gente, mesmo em meio aos delírios, o Dito ainda tem uma consciência lógica, racional, né, muito esclarecida do universo dos adultos. Ele percebe e avisa o Miguelim que a vovó Isidra está brigando com a mãe por causa do Luiz Altino. Ou seja, a mãe está incorrendo novamente no adultério, né, agora
com o lavrador que veio morar na casa ali. Mas o Miguelinho não dá muita atenção porque ele está angustiado, ele está muito preocupado com a saúde do Dito. E a saúde do Dito vai piorando e chega o ponto em que ele não resiste mais e acaba morrendo. Um pouco antes de morrer, ele chama o Miguelinho e diz isso pro Miguelinho. Dá essa lição de vida pro Miguelinho. Olha só. Chora não, Miguelinho. De quem eu gosto mais, junto com mãe, é de você. E o Dito também não conseguia mais falar direito. Os dentes dele teimavam em ficar encostados. A boca mal abria. Mas mesmo assim, ele forcejou e disse tudo. Miguelinho, Miguelinho, vou ensinar o que agorinha eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre, mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar então mais alegre por dentro. E o Dito quis rir para Miguelinho, mas Miguelinho chorava aos gritos, sufocava. Os outros vieram, puxaram Miguelinho de lá. Como eu falei, gente, essa é realmente a parte mais sensível do livro, a parte mais emocionante que geralmente leva aí os leitores às lágrimas. Depois da morte do Dito, o Miguelinho fica muito triste, né? A família toda, na verdade, fica muito triste, mas aos poucos a família vai se recuperando. O Miguelinho persiste mais nesse sofrimento, demora mais para sair desse sofrimento. E aí o pai resolve que já está na hora dele trabalhar, o pai começa a ficar irritado, acha que aquele sofrimento é exagerado e coloca o Miguelinho na roça para ajudá-lo no trabalho. Mas o Miguelinho se mostra completamente inútil. A impressão que se tem é que ele não consegue enxergar direito onde ele está trabalhando, né? Ele pisa nos buracos, ele tropeça, ele cai. E isso acaba irritando ainda mais o pai, que agride o menino, xinga, chega ao ponto de dizer que ele preferia que o Miguelinho tivesse morrido no lugar do Dito, que o Miguelinho é um inútil, que o Dito seria muito mais prestativo, né? Tinha muito mais utilidade que o Miguelinho. E aí nós chegamos num outro episódio, que é a morte do pai. Antes disso, tem uma cena também extremamente importante, né? Um fato ocorrido extremamente importante para a narrativa, inclusive a gente vai comentar isso depois, no final, que é o seguinte, ó. O irmão mais velho, o Liovaldo, era o único que não morava na fazenda. Ele morava numa cidade distante com um tio chamado tio Osmundo. Era natural isso também, as crianças chegavam numa certa idade, para elas terem um mínimo de educação, elas precisavam se mudar, precisavam sair dali, naquele lugar não tinha escola, não tinha como eles adquirirem alguma cultura. E o Liovaldo veio passar uns dias na fazenda junto com a família ali. E o Liovaldo mostra uma índole muito ruim, tá? Lembra um pouco o Patori. Gosta de agredir os mais fracos, fala muita pornografia também. E um dia, o Liovaldo está agredindo um menino pobre da região e o Miguelinho fica indignado e tomado, né, possuído por uma raiva incontrolável, ele ataca o irmão mais velho. Embora ele seja mais novo e mais fraco, ele pula para cima do Liovaldo, começa a bater nele, o Liovaldo se assusta, começa a chorar, começa a gritar, chamar pelo pai e tal. Aí o pai vem e tira toda a roupa do Miguelinho, pega uma correia de couro e dá uma surra no Miguelinho, que põe a família toda em desespero, né? A vovó Isidra, a mãe começam a chorar, pedem para o pai parar de bater, porque vai acabar machucando o menino e tal. Mas o Inhobero está possuído por uma raiva que é resultado desse ciúme, dessa desconfiança que ele está tendo, de que a mulher novamente está aprontando com ele. Chega um determinado momento que o Miguelinho para de chorar. Ele está imaginando uma maneira de matar o pai. E aí ele começa a rir. Né? Ele estava chorando, antes de repente ele começa a rir. O Inhobero fica assustado, porque ele acabou batendo até na cabeça do menino. Acha que pode ter causado algum trauma ali na criança e para de bater. A mãe pega o Miguelinho e pede para ele passar uns dias na casa do vaqueiro Saluz. Pede para que o vaqueiro Saluz acomode o filho por alguns dias. Então o Miguelinho fica lá até ser recuperado da surra e tal. Quando ele volta para casa, ele não pede a bênção do pai, né? Ele passa direto pelo pai e se recusa a pedir a bênção.
O pai fica furioso com essa ação do filho e, de raiva, vai lá, pega as gaiolas com os passarinhos do Miguelim, né, que ele pegava nas arapucas e tal, e solta todos os passarinhos. O Miguelim novamente não chora, ele simplesmente entra na casa, pega todos os seus brinquedos, traz para fora, para o pátio, e na frente do pai ele quebra todos esses brinquedos. Isso tem uma simbologia muito forte que a gente vai falar depois, no final, na nossa conclusão aí. Depois desse episódio, dessa cena, o Miguelim acaba adoecendo. Fica doente, cai de cama, começa a ter uma febre forte, passa por alguns delírios e tal. E no meio de um desses delírios, a vovó Isidra vem falar com ele, trazendo a notícia trágica. Vejam só. Miguelim, Miguelim, meu Deus tem pena de nós. Pai fugiu para o mato, pai matou o Luiz Altino. E mais adiante ela diz, escuta, Miguelim, sem assustar, seu pai também está morto. Ele perdeu a cabeça depois do que fez. Foi achado morto no meio do cerrado, se enforcou com um cipó. Então, o Iobero, num acesso de fúria, acabou matando o Luiz Altino e depois cometendo o suicídio. Demora ainda alguns dias para o Miguelim se recuperar, né, dessa doença, dessa febre que ele tinha. Quando ele se recupera, o tio Terês já está de volta. Sabendo da morte do irmão, né, mandaram chamar e ele voltou para a fazenda agora para tomar conta da família ali. A vovó Isidra, com a volta do tio Terês, fica muito incomodada com essa situação. Ela é uma mulher muito ética moralmente, né? E aí ela resolve, então, ir embora da fazenda, porque o tio Terês e a Nina vão ficar juntos, né? Fica claro ali que a mãe pretende casar com o tio Terês. Inclusive, ela coloca isso para o Miguelim. Vejam só. Se daqui a uns meses sua mãe se casar com o tio Terês, Miguelim, isso é de seu gosto? Mãe indagava. Miguelim não se importava. Aquilo tudo era bobagens. Todo mundo era meio um pouco bobo. Isso aqui já é um novo Miguelim. Um Miguelim que está num processo de mudança que vai se concretizar no fechamento da narrativa. E como que se dá esse fechamento? Depois de alguns dias, passa pela fazenda um doutor, um médico de uma cidade distante. Ele está de passagem ali, vai até um vilarejo mais para frente e depois ele vai passar de volta para a sua cidade. Quando ele passa na fazenda, né, ele para um pouco e ele percebe que o Miguelim, quando olha para ele, força os olhos. E aí ele desconfia que o Miguelim tem problema de visão. Como esse médico usa óculos, ele pega os seus óculos e empresta para o Miguelim para fazer um teste. Olhem essa cena. Ó. Miguelim olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo, e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância e tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. O senhor tinha retirado dele os óculos e Miguelim ainda apontava, falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe esteve assim assustada, mas o senhor dizia que aquilo era do modo mesmo. Só que Miguelim também carecia de usar óculos dali por diante. Então o médico percebeu que o Miguelim tinha um grave problema de visão. Isso explica uma série de coisas. Por que ele não tinha digamos assim, um conceito nítido sobre o Mutum, se era feio, se era bonito? Porque ele via tudo muito nebuloso, né? Por que ele não conseguia fazer as coisas direito, ajudar na roça, trabalhar e tal? Porque ele não enxergava. E aí o deslumbramento dele quando ele recebe os óculos emprestados. Pela primeira vez ele está vendo o mundo com nitidez. Esse médico, esse doutor José Lourenço, faz uma proposta para a família. Levar o Miguelim com ele para a cidade, para viver com ele, que ele vai cuidar, né, da educação, e lá o Miguelim pode então fazer um diagnóstico e usar
um óculos. O Miguelinho fica meio indeciso no começo, né, por causa de separar da família e tal, mas a mãe o aconselha a aceitar a proposta. Olha o que a mãe diz, ó. Vai, meu filho, é a luz dos teus olhos, que só Deus teve poder para te dar. Vai, fim de ano, a gente puder, faz viagem também. Um dia todos se encontram. Observem que a Janina incentiva o filho, né, a sair daquele lugar, que é um lugar que ela sente que é isolado, né, que não tem muito futuro, e também demonstra já o desejo dela, que sempre foi o desejo dela, de um dia sair dali também. O Miguelinho, então, aceita a proposta, né, de ir embora com o médico José Lourenço. E aí vem a cena final, que é a despedida. Veja como termina a narrativa. Pediu. O doutor entendeu e achou graça. Tirou os óculos, pôs na cara de Miguelinho. E Miguelinho olhou para todos, com tanta força. Saiu lá fora, olhou os matos escuros de cima do morro. Aqui a casa, a cerca de feijão bravo, e São Caetano, o céu, o curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou, mais longe, o gado pastando perto do brejo, florido de São José, como um algodão. O verde dos buritis na primeira vereda. O mutum era bonito. Agora ele sabia. Olhava mais, era para a mãe. Drelina era bonita. A Chica, Tomezinho, sorriu para tio Terês. Tio Terês, o senhor parece com o pai. Todos choravam. O doutor limpou a goela. Disse, não sei, quando tiro esses óculos tão forte, até meus olhos se enchem d'água. Miguelinho entregou a ele os óculos outra vez. Um soluçozinho veio. Dito e a cuca pingo douro. E o pai, sempre alegre, Miguelinho, sempre alegre, Miguelinho. Esse é o desfecho da narrativa. Como eu falei para vocês, gente, é uma narrativa que explora muito esse universo da sensibilidade infantil. Há todo um lirismo que permeia toda a narrativa, seja na descrição do ambiente, né, da beleza do sertão mineiro, nas relações familiares, né? E tudo é muito relativo nesse universo. Tem um determinado momento da narrativa que a gente fica com um verdadeiro ódio do pai, né? Ele parece um verdadeiro carrasco, desumano, agredindo daquele jeito uma criança de 8 anos e tal. Mas aí logo em seguida vem uma cena, quando o Miguelinho está doente, um pouco antes do pai cometer aquele desatino lá e matar o lavrador. Um dia o Miguelinho está lá meio delirando e de repente ele acorda e percebe que o pai dele está ao lado dele, sentado ao lado dele na cama, chorando. E ele escuta o pai rezando, pedindo a Deus que não leve mais um filho dele, que ele não merece esse sofrimento, que ele não quer perder o seu filhinho querido e tal. Então, não tem aquele universo, né, do bom e do mal, tem aquele universo das emoções mesmo, né, de como as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de lidar com essas emoções, e é aí que está o universal. São pessoas vivendo dramas humanos, dramas da alma humana, né, num ambiente caracteristicamente regional. Mas a essência, né, da narrativa, as emoções, a sensibilidade, os dramas desses personagens são totalmente universais. Uma belíssima história. Vale a pena ler, não apenas por questão de vestibular, mas por prazer mesmo, pela emoção que essa novela provoca com a sua leitura aí. E para encerrar, gente, nós temos que falar de duas coisas. Primeiro, nós temos que falar sobre o narrador, o foco narrativo dessa novela. Nós temos aqui um narrador externo, onisciente, narrador em terceira pessoa, né, que não faz parte dos personagens, que sabe tudo, né, o que acontece com todos os personagens o tempo todo. No entanto, quando você lê a narrativa, tem vários momentos da narrativa que você tem a impressão de que quem está contando a história é o Miguelinho. Isso acontece porque o narrador aqui usa uma técnica que a gente chama de onisciência seletiva. Embora ele tenha onisciência sobre todos os personagens, ele concentra a sua onisciência
no protagonista, ou seja, no Miguelinho. E ele narra tudo sob o ponto de vista desse protagonista. Então tudo nos é passado sob o olhar dessa criança sensível de 8 anos de idade. Então por isso que às vezes nós temos a impressão de que quem está contando a história é o Miguelinho. Fica atento que isso dá uma bela questão de vestibular, tá? Não é narrativa em primeira pessoa. É narrativa em terceira pessoa, narrador externo, onisciente, mas com essa técnica da onisciência seletiva, ele acaba passando essa impressão de narrativa em primeira pessoa. Uma outra coisa importante sobre essa narrativa é a questão da travessia, a temática da travessia. Aliás, uma das temáticas mais fortes na obra do Guimarães Rosa. Travessia, gente, como o nome já diz, é aquela passagem de um estado para outro. Nós passamos por diversas travessias ao longo da nossa vida. A travessia da ignorância para o conhecimento, né? Do universo mágico, infantil para o universo adulto. E o Guimarães tem uma predileção por focar esses momentos de travessia. No centro de toda essa narrativa está essa ideia da travessia do universo infantil, do universo mítico, mágico, né? Nebuloso, que é próprio da criança, para o universo do adulto. O universo mais nítido, mais claro, mais lógico, mais racional. O Miguelinho está nessa fase de transição. Então ele ainda vive muito nesse universo infantil, nesse universo mágico, né? Mítico, ingênuo, da imaginação, mas ele vai sendo conduzido para o universo dos adultos, para compreender, né, os conflitos dos adultos, os problemas dos adultos, o adultério da mãe e tal. E tem duas cenas que são cruciais nessa travessia. A primeira e a mais importante é exatamente o momento em que ele quebra os seus brinquedos. Aquilo parece ser um ritual de travessia. É quando ele vai, sem chorar, né, sem fazer drama, ele vai lá, pega os brinquedos e quebra na frente do pai. Quebra todos os seus brinquedos na frente do pai. É como se ele estivesse dizendo, ó, eu não sou mais uma criança, agora eu sou um adulto. O segundo momento é quando ele recebe os óculos do doutor José Lourenço. A visão nítida que ele passa a ter, né, com clareza, com detalhes, é próprio do universo do adulto. O universo da criança, como eu falei, é um universo mais mágico, é um universo mais místico, mais nebuloso, as coisas não são tão claras, não são tão nítidas para a criança. Quando ele pega aqueles óculos, é como se ele passasse definitivamente para essa visão mais racional, mais lógica, mais objetiva, típica do mundo adulto. Então fica a dica também, cuidado com esse tema da travessia, com essas cenas, né, que mostram a travessia, especialmente a cena da quebra dos brinquedos. Isso dá uma bela questão de vestibular. Certinho, gente? Bom, com isso nós estamos encerrando essa análise do campo geral. Eu espero, sinceramente, ter ajudado vocês na leitura desse livro. Eu sempre digo que a análise não é feita para substituir a leitura, mas para complementar a leitura. E agora é fazer os exercícios e se tiver qualquer dúvida, é só mandar, né, usando aí a plataforma, mandar as dúvidas que eu terei o máximo de prazer em responder essas dúvidas e ajudá-los a conquistar a sua vaga no vestibular. Certinho? Eu aguardo você numa próxima análise de obra literária. Um abraço!